nós vemos aqui um tempo totalmente diferente do tempo em que estamos vivendo hoje, com relação às leis de Deus, com relação ao Evangelho, com relação à intolerância, com relação à tolerância, com relação a fascismo, com relação a tudo que as pessoas usam como desculpa para, como elas bem entendem, manipular a verdade ao seu gosto e a seu bel prazer. Preste atenção, porque essa aqui foi uma lei que um rei deu a um homem de Deus. E olha o que foi essa lei. Essa lei, se ela fosse dada hoje a alguém, algum homem de Deus, provavelmente esse homem de Deus ia ser taxado como assassino, como genocida, como um bandido, como tudo que não presta. Porque hoje há uma guerra de narrativas, onde quem consegue gritar de uma forma mais convincente aos ouvidos de quem ouve, acaba se tornando aquele que é o portador da verdade. Mas é uma verdade de massa, é uma verdade mentirosa, então não é a verdade. Sabemos disso, né? Preste atenção nessa lei. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus. Preste atenção, hein? Tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, nomeia magistrados. Que interessante, né? Ver essa palavra que está tão em voga hoje, né? Aqui escrita na Bíblia, mas aí tendo base, tendo aval, tendo o endosso de Deus, né? Para que essas pessoas fossem eleitas, e eleitas por um homem de Deus, não por votação de massa, nada disso. O rei mandou, o homem de Deus vai lá e elege magistrados, vai lá e elege juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio. Preste atenção o que era o peso disso que foi dito a Esdras, tá? E todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não as sabem, lhes ensinarás. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte. Vocês estão lendo aqui? Então ele determinou que quem não obedecesse a Deus, às leis de Deus, uma das punições era a morte. Foi claro? Está escrito isso? Foi eu que escrevi isso aqui? Não, né? Então é o que está escrito aqui. Quer seja morte, e todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, seja julgado prontamente, quer seja morte, quer desterro, isso não precisa nem explicar, né? Quer multa sobre os seus bens, quer prisão.
Então, é um tipo de coisa que hoje jamais seria aceita, né? Nós estamos aí vendo ao contrário. Hoje nós estamos vendo o contrário, infelizmente, episódios lamentáveis, assim, tristes demais. No Sudão, na Nigéria, na Índia. Não só perseguição, mas também morte em massa de cristãos. Alguns a mídia nem noticia, porque são colocadas cortinas de fumaça. Cortinas de fumaça. Muitos países, hoje com esse tipo de coisa, de perseguição aos cristãos, eles até usam como desculpa que é uma guerra de etnias, né? Como quem diz, olha, tá morrendo aquela quantidade de pessoas ali, porque uns são da etnia tal e outros da etnia tal. Eles estão em guerra uns contra os outros e por isso ocorrem as mortes. Mentira. Mesmo assim, uma limpeza étnica, para quem entende, seria aí um assassinato em massa, né? Dessas pessoas. Mesmo isso, Deus não toleraria, porque é abominável a Deus. Mas, no entanto, é o que tem acontecido no mundo inteiro. Não limpezas étnicas simplesmente e puramente, mas o assassinato em massa de cristãos. E hoje, eu lendo uma palavra dessa, eu vejo como as coisas estão totalmente invertidas. Essa época que o rei decretou que quem não servisse a Deus, não obedecesse a Deus e a lei do rei, deveria ser morto, deveria pagar multa, ter seus bens penhorados, né? Perder seu terreno, perder suas posses. E segundo eles, era uma punição justa. Aí perceba bem, veja a diferença dos nossos dias. Hoje, quem é perseguido e morto é o cristão. Tem algumas minorias aí que dizem, o Brasil é o país que mais mata gay. O Brasil é o país que mais mata trans. O Brasil é o país que mais mata mulheres. Essa gente, eu não vou dizer que eles não sabem o que estão dizendo. Eles sabem exatamente o que estão dizendo. Como eu já havia falado, é uma guerra de narrativas. E quem gritar mais alto da maneira mais convincente no microfone, tiver a melhor propaganda, vai ser tido pela massa como aquele que está falando a verdade absoluta, e é uma mentira isso. Isso é uma mentira. Acabou de sair uma lei agora aprovada, por exemplo, que a mulher que denunciar o marido ou o companheiro, né, e a investigação constatar que foi uma mentira, a punição daquilo vai cair sobre a mulher. Porque na verdade ela fez uma coisa por vingança e mentiu para a justiça, tentando condenar um inocente. Eu sei que tem homem monstro, sim, mas também tem mulher monstro, com certeza.
Esse é um tipo de coisa que as pessoas não estão acostumadas, não querem ouvir. Tem um amigo meu, um colega de trabalho, que ele diz assim, quando eu falo esse tipo de coisa, ele fala assim: Luiz, o mundo o mundo não está preparado para ouvir essa verdade. O mundo não está preparado para ouvir essa verdade. Na verdade, não é que o mundo não está preparado, o mundo não quer ouvir verdade alguma, a não ser a verdade que ele mesmo produz para si, para avalizar, dar base, proteger, encobrir o seu modo pecaminoso de viver. A verdade é essa. Então, uma lei como essa daqui hoje seria algo na casa acima do absurdo, tendo em vista que hoje os que estão sendo mortos e perseguidos no mundo inteiro são os cristãos. E esse rei aqui, ele determinou que seriam mortas as pessoas que não servissem a Deus. As pessoas que não quisessem servir a Deus depois de serem ensinadas, olha isso, que perdessem seus bens, que fossem desterrados, recebessem multa, fossem presos. E hoje estão fazendo isso com os cristãos. Eu deixo aqui esse ponto de vista, esse tipo de análise, para você refletir como essa sociedade na qual estamos vivendo em 2025, e vai piorar, tá? Como essa sociedade está doente. Como ela está doente. E eu sinceramente acredito que já passou da hora dos verdadeiros cristãos se levantarem. No Brasil, preste atenção no que eu vou te dizer agora. No Brasil, dificilmente encontramos e vemos a igreja verdadeira. Tem uma prostituta no lugar da igreja verdadeira. Ela não é a igreja verdadeira. A que está se mostrando aí é uma prostituta. Ela trabalha por valores. Seus ministros são falsos, seus profetas profetizam por dinheiro, é o que diz a Bíblia. Por isso eu os chamo de vagabundos da fé. São lobos, trabalham para Satanás e estão cada vez mais enganando milhões e milhões e milhões de pessoas. Mas eu tenho esperança ainda, porque está escrito: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então eu ainda acredito que Deus vai levantar ainda um povo verdadeiro, sincero, humilde, mas cheio de poder, cheio de autoridade, que sim, vai direcionar aos cristãos que querem servir a Deus de verdade, somente ao nome de Jesus Cristo, somente a submissão do Senhor Jesus e a mais ninguém. Vai direcionar toda a autoridade somente a Cristo. Somente a Cristo. Eu ainda acredito que Deus vai levantar ainda esse povo. Eu estou trabalhando faz muito tempo, há anos, um trabalho de formiga para que isso aconteça. Se Deus me der a graça, eu espero estar no meio dessa turma aí. E você que está vendo esse vídeo, está convocado também. Senhores, somos o pelotão de resgate.